Um, dois, três, podcast no ar, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Lucas, eu estou junto com a Larissa e o Taferna, começando mais um episódio. Seja bem-vindo se é a primeira vez que você está aqui com a gente. Se inscreve, curte, compartilha, comenta, manda para os amigos aí, para as amigas, para a gente fazer o projeto crescer cada vez mais. Bom, a gente está no Instagram também agora, né? @123podcast, escrito, né? Por extenso, 123 escrito por extenso. E também no Spotify, segue lá a gente, escuta. E tem muito material massa aí que a gente está gravando e cada vez mais que a gente começa a gravação é um prazer porque tem muita ideia boa. E então no programa de hoje a gente está recebendo o Gabriel Ciota. Cara, valeu aí ter aceitado, vir trocar essa ideia com a gente, bater um papo e seja bem-vindo aí. Fique à vontade, velho. Eu que agradeço o convite e me sinto um famoso, né, cara? Me sinto uma estrela a partir de agora. Vou postar muitas fotos nas redes sociais para mostrar para os meus amigos lá da Bom Sucesso, que é onde eu nasci, que o cara né, se deu bem na vida, né? É que nem o jogador de futebol, meu, já falando no microfone. Já Com certeza. Não, eu fico feliz pelo convite, agradeço, eu acho que é um baita projeto. E, assim, já tá dando certo, mas eu acho que tudo o que é da comunicação e que possa vir para a cidade é um benefício para a população de Gravataí, enfim, para a região. E a gente, nós como jornalistas, nós prezamos sempre por uma comunicação, enfim. Então acho que é um baita projeto. Cara, tô maravilhado com o cenário aqui, achei top demais. Eu falei umas 10 vezes aqui antes de nós começar que o cenário é muito top. Tô me sentindo fora de Gravataí. Pô, cara, valeu demais aí a presença. E, bom, cara, para iniciar nosso bate-papo aí, bem clássico, meu, pra quem não te conhece aí, pra quem tá chegando agora, não conhece seu trabalho, dá uma palhinha geral aí sobre o que tu faz, teus projetos, o que tu gosta de fazer aí. Beleza. Cara, o meu nome completo é Gabriel Ciota Ganser. Tu me apresentou como Gabriel Ciota, tá. E todo mundo me conhece, todo mundo não, mas a maioria me chama de Ciota. Tá. Eu acho que é o sobrenome mais fácil. Eu tenho 25 anos, embora a cara de cansado, né? Pessoa mais velha, mas tenho 25 anos. Sou morador do bairro Bom Sucesso e aí já de cara conto um segredo pra vocês, cara. Eu não nasci em Gravataí. Por incrível que pareça. Se tem uma pessoa apaixonada por Gravataí, sou eu. Só que eu não nasci em Gravataí. Cara, eu nasci em Cachoeirinha. Mas é porque tem uma questão. O doutor que me nasceu, o doutor Marcelo Leone, que é meu amigão hoje, eu converso muito com ele. Ele me nasceu porque no dia ele estava de plantão no Padre Jeremias e minha mãe quis que eu nascesse com ele. Então, nasci o Gabriel lá no dia 14 de junho. E, cara, eu me denomino jornalista, comunicador, enfim. Hoje integro a equipe do Giro de Gravataí, que é um portal de notícias local, né? As pessoas entendem como página de Facebook porque a origem é lá. Então assim, a página do Giro. Isso nos deixa louco. Não deixa nada. Mas assim, nós hoje somos uma equipe, uma empresa de comunicação que atua no Vale do Gravataí, que a gente chama, que é Gravataí, Cachoeirinha e Glorinha. Temos alguns projetos para expandir. Sim. Cara, basicamente é isso. O resumão do resumão é esse. É o Gabriel do Giro. As pessoas lembram assim. Sim. E, cara, pra sair lá dessa tua origem, lá da Cachoeirinha, pra Bom Sucesso... Cara, que transição, hein? Como é que foi esse lance? Não, eu digo e daí chegou lá o jornalista Gabriel, Giro... Como que tu foi parar nisso aí, meu? A história é top demais. Aquelas histórias de livro, de automotivação, aquelas pra te vender em aeroporto, assim. Não, cara, é o seguinte, ó. Eu sempre morei ali na Bom Sucesso, a minha mãe só me nasceu, me teve no Padre Jeremias, e aí eu sempre me criei na Bom Sucesso. Estudei em escola pública, tive uma infância tranquila, assim, bem legal, bem boa. Sim. Só que, cara, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, assim, e eu odiava a matemática de todo o meu poder. O cara não conseguia, era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Então, lá pelo primeiro, segundo ano, eu já pensava assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa que não envolva a questão da matemática. Por eliminação já... E aí que veio a ideia de
criar nas plataformas que existiam na época. E assim, eu usava muito mais o Twitter que o Facebook, por exemplo. Tá, mas isso no colégio já? Cara, no terceiro ano, que daí eu rodei no terceiro ano, né? E aí eu fui expulso da escola, aí, né? Aconteceu esse fato, e na verdade eu fui convidado a me retirar do Tuiuti, que hoje é a escola que tá se encaminhando para um triste fim, enfim. A partir disso, eu criei, isso no terceiro ano ali, como eu gostava da comunicação e queria fazer alguma coisa, e eu era um leitor assíduo de todos os jornais aqui da região, da cidade, eu sempre gostei dessa questão de jornalismo. Mas, cara, me chamava a atenção, só que assim, eu também não era bom na escrita, sabe? Eu tinha umas limitações, assim... Sim. E aí eu criei lá o Giro. Eu não lembro se era Giro ou Giro de Gravataí. Eu não me recordo como é que foi bem isso. Mas criei no Facebook, criei até no Google+. Não sei se existe ainda o Google+. Alguma coisa assim. E, cara, atualizava, tipo assim, participava nos grupos de WhatsApp que, tipo, roubaram um carro na rua tal. Roubaram um carro na rua tal. Só que isso foi crescendo, assim, porque daí as pessoas, vaquinha, não sei o que, pra ajudar fulano de tal. E nós ia lá, vaquinha. Nós não, eu sempre disse que era nós, mas na época era só eu. Pra engrandecer o negócio. Claro. Vaquinha, a equipe está de plantão, que era eu. Eu. Aí, carro. E, cara, isso começou a mexer, assim, não digo na estrutura, mas na questão das pessoas identificarem que tinha algo a recorrer na comunicação da cidade. E aí que vem a diferença do Giro. 2014, entre 2013 e 2014, é algo assim. Sim. Porque daí o Giro nasce em 2015. Aliás, desculpa, 2014 foi a transição, aí o Giro nasce ali em 2015. E tu no colégio ainda? E tu no colégio? Daí eu já tinha... Daí pra 2015 eu acho que eu terminei, se eu não me engano, e aí foi quando eu entrei, já tinha me matriculado pra Ubra, que aí foi cursar jornalismo. Mas aí se identificou na comunicação da cidade que alguém criou ali um canal no Twitter, porque o Twitter que bombava muito, e na época o Twitter era, né, chamado Giro, que ajudava ali e tal. Só que a gente começou a se aprofundar nessa gente, né? Eu, no caso. Sim. Começamos a se aprofundar na questão de notícias, assim. Eu comecei a ver como os jornais escreviam e largavam umas notícias, e no Facebook a mesma coisa. Só que assim, essa foi a grande virada de chave, porque na época o impresso estava sendo substituído pelo digital. E os jornais impressos na época, os donos não estavam com a noção de que tinha que virar a chave. Entendi. E ali eu achei uma oportunidade. Mas, cara, eu não parei e pensei assim, uma oportunidade de ganhar dinheiro, de criar um jornal. Foi ao natural. Mas e tu fazia full time isso aí? E é aí que tá. Chegava uma informação, eu tinha a noção que eu precisava apurar, porque daí eu acho que uns meses depois eu entrei na Ubra para cursar jornalismo. Entendi. Então sou estudante de jornalismo. Sim. Eu preciso ter um mínimo de ética possível. E aí, quando tu entra na faculdade, nossa, tu é um jornalista, eu quero ser o William Bonner, quero ser não sei o quê. E aí foi quando os jornais, de fato, entenderam, existe um portal, uma página, uma galera, não sei se é galera, eles pensavam assim, que tá atualizando as notícias. Quando eu vi que a gente tava disputando notícia com eles, que eu já tinha uma relação assim de um brigadiano, e cara, eu falo assim porque o Giro começou assim. O brigadiano mandou um negócio pra mim lá no WhatsApp, e eu, se o brigadiano mandou. Só que o jornal, se isso acontecesse numa sexta, tanto o jornal de Gravataí quanto o Correio, e que eu falo porque hoje eu tenho amigos, sou amigo dos proprietários, e isso é muito louco, eles iam dar isso na segunda. Entendi. E Gravataí tinha esse problema, a falta de comunicação. Velocidade. E aí, já estudando jornalismo, em 2015, fui colega da Larissa, então, né, vocês já entendem aqui como se construiu a máfia gravataense. Não, mas aí eu eu ganhei um estágio na Ubra, na AGEX, na Agência de Comunicação Social, Experimental de Comunicação Social. E ali foi a virada de chave.
Porque ali a gente aprendia a escrever matéria, a botar a legenda em foto. Tipo, botou uma teoria na tua prática. Cara, demais. Ali foi, assim, crucial para que o Giro fosse para frente. Em final de 2016, eu comecei a fazer uns contatos. Eu já era um pouquinho conhecido, assim, os caras viam o Giro ali, mas não sabia de quem que era. Ah, era de político, era dos brigadianos, porque, cara, escorria sangue. É claro, porque era a única relação que tu tinha. Sim. E era o que as pessoas gostavam de ler. E era isso, então, né, ficou dessa forma. E é de policial, é de não sei o quê, e eu quieto. E aí foi quando começou essa construção. E aí a gente começou a chamar né, começou a vir uma galera. O Nando Rocha foi a primeira formação do Giro como veículo de comunicação, como empresa, embora sejam colunistas, era o Herculano Spadaro, que hoje é colunista em outro veículo, não, mas próprio dele, num canal que ele tem, é advogado. O Nando Rocha, tá em Portugal. O Pedro Morte, que hoje é policial militar. Então, assim, cara, era uma mescla. Tá aí, de onde é que tu puxou? Eu cheguei pros caras e falei, eu falei... Mas já conhecia a galera? Cara, eu conhecia da relação. Do meio. Tipo assim, quando começou, fulano, tu é o filho do Sérgio, né? Do Bola de Jogo, tá, somos amigos, legal, uhul. E aí foi assim, e aí eu, gurizada, nós temos um veículo de comunicação. Massa. Cheguei pra eles e aí foi entrando, assim, o Nando veio depois, e se construiu, de fato se formou. Cara, nós tínhamos 8 pessoas. E nessa época era o que é Facebook daí e Twitter? Daí nós criamos um site. Entendi. Aí nós criamos meses antes, já tinha um site. E aí se formou uma equipe pro Giro, um rosto pro Giro. A partir desse rosto do Giro se criou uma empresa. Abriu-se um CNPJ. Legal. E a partir disso, a cidade daí de fato conheceu o Giro de Gravataí. Daí, cara, a concorrência era desleal. E assim, eu não desmereço os outros. Porque daí lá em 2016... o Giro não se sustentava como Giro. Era uma questão mais voluntária. Eu, Nando, sim, o Herculano, eu esqueci do Rodrigo Wistauser também, que é um turismólogo daqui de Gravataí. Nossa. Fazia parte também. Então, assim, era uma mescla. Vocês viram que não tinha ninguém próximo. Assim. E as pautas eram só essa parte mais que tu falou, um pouco mais de policial, coisa assim, ou falar um pouco de tudo? Como eu era mais, assim, com vontade do troço, assim, de, tem que andar... Cara, eu foquei muito na questão da segurança pública. Eu gosto da questão da polícia, de comentar, assim, eu estudo muito sobre isso. Então era uma coisa que a galera também consome muito, muito. Infelizmente é uma editoria que te dá notoriedade, assim, eu digo hoje, assim, eu tenho muito contato, mas é uma editoria perigosa, é uma editoria que tu não vende comercialmente. Entendi. A editoria de segurança pública tu não vende pra ninguém. Ali é uma marca, esse tipo de... E, cara, e aí o Giro foi. Aí em 2016 eu trabalhava numa empresa, eu fui monitor de crianças especiais. Depois que eu saí da Agex, virei monitor de uma van, de uma empresa, enfim. Cara, era muito legal. Só que eu queria sair dali, porque eu tava deslocado, não sabia, né, não era a minha área, enfim. E eu fiz um estágio no Jornal de Gravataí, que era do seu Moacir. Só que a história do Jornal de Gravataí é engraçada, porque no Jornal de Gravataí existe o Gabriel Diedrich. O Jornal de Gravataí não é o Correio de Gravataí, né? Não, tem o Correio, que na época que eu comecei o Giro, o Correio foi vendido, o seu Roberto Gomes de Gomes, que é o dono do Seguinte hoje, vendeu o Correio para o Grupo Sinos, e o seu Moacir Menezes é o dono do jornal, Grupo 2Ms, é de Santo Antônio da Patrulha também. E tinha o Gabriel Diedrich no Jornal de Gravataí, era um cara conhecido. Então o que o Gabriel do Giro fazia? Ligava pra delegacia e falava, daí eles perguntavam, mas quem é que quer saber? É o Gabriel do jornal. Eles, e aí, Gabriel, como é que tá? Eu, tudo certo. O Giro era um jornal e eu sou o Gabriel, o problema é deles. E cara, assim, não é que peguei muita informação, mas assim, facilitava. Sim. E assim,
E, claro, eu tentava mascarar dizendo assim, não, eu não tô fazendo nada de errado, eu não tô me passando por ninguém, eu sou o Gabriel do jornal. Só, cara, tinha o Gabriel Diedrich do jornal e muito provavelmente o Gabriel Diedrich ligava e dizia, aqui é o Gabriel do jornal. Só que ele fazia isso há 3 anos e eu recém tinha começado. Então, assim, fiz um teste, cara, e não passei. Não é que não passei, eles voltaram atrás e não precisavam mais do estagiário, mudou, enfim. Cara, aquilo me frustrou muito. E aí é aquela história de livro de aeroporto, de história de, né, de como chegar do 1 a 1 milhão. Meu Deus. Que é a questão de que eu falei assim, cara, eu vou abrir um jornal pra mim. E aí foi dessa transição que aí sim o giro já estava sendo tocado ali pela questão dos colunistas. E aí eu cravei assim, cara, eu saí do emprego e pá. Entendi. Não tem mais plano B, não tem plano C, plano A. Não, É CNPJ com sede, parará, barará. Passou um bom tempo e aí, né, entramos no mapa, digamos, da comunicação. A essa altura, os jornais, eles já não, de fato, não davam conta da comunicação, tiveram que acelerar o processo de expansão para a rede, porque eles iam perder. Na dividida, eles perdiam, porque a nossa comunicação era mais rápida. E aí, até que 2018, 18 e 19... ou 19 e 20, eu acho que 18 e 19, o giro de fato teve 2 marcos muito importantes, assim, que foi a questão de nós sermos indicados ao Marcas e Líderes. Ali se teve a confirmação de que nós éramos um veículo de comunicação. Era como se eles dessem um certificado da cidade dizendo assim, ó, carimbo, vocês são um jornal. Massa. E desde então o giro se orienta dessa estrutura. Hoje nós somos em 5, somos 3 jornalistas, eu que não sou formado, e temos 2 publicitários. Em anexo a isso tem um corpo jurídico, um corpo financeiro e parará. É uma empresa. Entendi. Só que, cara, é assim, é uma empresa que fala para a quarta economia do estado, fala para a Cachoeirinha, fala para a Glorinha, mas ainda é muito difícil a comunicação. As pessoas ainda não conseguem diferenciar muito, acham que tudo é a mesma coisa. Tá, mas dizem que sentido isso? É que assim, ó, nós somos muito, muito novos, assim. Tá. Tanto eu, o Giovanni, enfim, toda a galera do Giro, nós somos novos. Então, assim, parece que o Giro é muito grande porque movimenta massa. Sim. Mas se tu for sentar, tentar uma entrevista com... Já aconteceu isso, a questão, por exemplo, comercial do Giro. Sentamos, tem uma empresa para anunciar com nós que é grande. Sentamos nós 5. Vamos lá? Vamos. Vai eu e Giovanni. A gente chega lá e, cara, já aconteceu assim, eu chegar na porta, me apresentar, o Gabriel do Giro e tal, deles. Aí o cara chega, não, senta aí, gurizada. Tá, mas e aí o chefe de vocês vai vir? Como é que a gente pode começar a tocar a reunião? E aí nós olhamos e nós é o chefe. E, cara, assim, esse é o problema. A cidade tem uma ideia de que para ser um dono de um jornal, de um veículo de comunicação, tem que ser um tio velho de terno, branco tem que estar com a camisa social, a caneta pendurada aqui, e a chave do carro. Cara, que louco. Então, assim, a cidade precisa sair dessa bola que a cidade vive. Entendi. E, cara, a gente veio para quebrar isso mesmo, sim, assim. Sim. E de uma maneira geral tá quebrando, né, cara? E eu achei louco porque é recente, cara. A gente tá falando dessa transição do jornal impresso ali, 2015, 2016. Sim. Sendo que pros caras, eu vejo um pouco, para empresas grandes, o movimento é tipo, cara, eles têm que virar um barco gigantesco. E é esse lance de, daqui a pouco, de ter estrutura pequena, de ser dinâmica, pode ter favorecido vocês. Mas, cara, muito recente, né, meu? Muito. Um ponto que eu queria falar, voltar ali nesse lance, que, cara, isso é recorrente no jornal, cara. E a gente vê exemplos aí de TV aberta, que é o que dá. O que tu relaciona a esse lance da notícia, essa notícia da segurança pública, essa notícia, por vezes, até um pouco mais pesada, é o que pega. Tipo assim, daqui a pouco, numa linha editorial, é o que tem que estar se buscando. Tu tu escreveu, não sei onde tu me mandou um negócio, tu chamou Hard News, não sei se esse isso. Cara, o Hard News, assim, ó, por exemplo, eu vou começar a falar mais aberto, assim, no sentido, não que, né, estamos sob censura. Não, mas, por exemplo, assim, ó, eu recebi aqui, e vamos pra tragédia, tá? Porque, assim, ó, quando começou o Giro, barará, eu gosto da segurança pública, eu ainda escrevo sobre segurança pública, e eu não vou largar tão cedo. Eu gosto de escrever sobre isso, eu estudo sobre isso. Então, assim, a minha editoria é uma das que mais se movimenta. Sim.
Só que é a editoria que financeiramente para o jornal ela não é boa. Porque não, os novos veículos de comunicação não vendem jornal para ter, assim... Se eu fosse repórter nos anos 90, não. Se eu fosse repórter em 2005 do Diário Gaúcho, para Gravataí, eles estavam bilionário. Porque se consumiria muito jornal. Sim. Então hoje é uma dificuldade. O hard news é o seguinte, recebi a informação aqui agora de fulano de tal morreu, um grande empresário da cidade. Essa informação... Tô dando um exemplo. Tá. Tô dando um exemplo. Me assustou agora, até eu fui pensar, mas será que morreu mesmo? Que teto. Que bizarro. Não me deu um bug aqui. Parecia aquele macaquinho da cabeça do Homer. Cara, por exemplo, morreu um empresário tal. O que eu vou fazer com essa informação? Assim, se eu ver que há necessidade de, cara, eu não tenho ninguém pra mandar, o Giovanni não tá, o Juliano, qualquer um que eu amo, não tá, eu vou lá e a gente dá essa matéria urgente. Entendi. Com a capa de urgente. Sim. A hard news é isso. Ela é uma questão assim de ser o primeiro a noticiar. Basicamente isso. Claro, é a notícia muito rápida. Mas independente do segmento do teor ou não? Cara, é que normalmente o urgente que tu dá... Explodiu uma porra lá... É só tragédia. Entendi. É só tragédia. Por isso que eu digo, a minha editoria, assim, que é de segurança pública, eu digo minha porque eu gosto. Ela é uma editoria que nunca vai ter uma notícia boa. Nunca. E, cara, a gente aprende a viver com isso. E, assim, não é virar um dramático por conta disso. Mas, assim, é uma editoria que tu abre mão de muita coisa. Tu abre mão de muita exposição. Porque, cara, é perigoso. Com certeza. Vai vir um cara me matar por causa de uma notícia? Muito provável que não. Porque a gente também não faz uma denúncia de grandes... Relata a parada. Né? Mas, assim, cara, daqui a pouco acontece alguma coisa. Então, assim, é uma questão que tu tem que, né? E assim, cara, é uma editoria que também te deixa um pouco, assim, não é que vibe. Sem sentimento não é a palavra, tá? Mas assim, cara, falando abertamente, morreu atropelado um cara. Cara, pra nós, sabe, a gente sabe que daqui a 10 horas ou 10 anos vai morrer outra pessoa atropelada. Os casos mais horrendos, o cara foi picotado numa casa lá. Cara, isso é uma coisa ruim. Porque tu acaba ficando tão... Não é que sem sentimento. Não, mas eu te entendi. Mas tu acaba ficando tão automático com isso que parece que aquilo não te choca mais, assim. Recebeu que picotaram o cara e fizeram tal coisa. Cara, isso pra nós é normal. Mas também tem um pouco do teu viés jornalístico desse caso, né? Tu tem que entrar no piloto automático, senão tu enlouquece. Coisa que ter um médico de uma emergência. Pô, como é que tu não fica apavorado? Cara, é um pouco da realidade da parada, isso. né? Então, cara, hard news é isso, é matéria no ar, assim, urgente, é o primeiro a dar. Só que é um risco. Porque, assim, se tu receber uma hard news, assim, e, cara, já aconteceu. Eu já matei gente que estava viva. Caralho, meu. Por exemplo. Tipo empresário agora. O empresário eu me apavorei agora. Eu não sei porque que eu achei que tu sabia de algo que algum empresário morreu. Mas, cara, é o seguinte, mataram um cara lá e tal, e aí eu não fazia isso. E é uma dica bem legal, assim, fazer a contraprova, né, que a gente chama. Tu nunca vai queimar uma fonte. Cara, eu não sei porque eu tô desse lado do balcão. Eu não sei como é ser uma fonte de algum jornalista, porque eu sou jornalista. Mas eu acho curioso isso. Porque assim, às vezes, bipa aqui, eu sou fulano de tal, amigo do fulano de tal, tô te dando essa pauta aqui. Isso é muito legal, porque, cara, a princípio é a troco de nada que ela tá te passando isso. Só que se tu não apurar isso e fizer a contraprova, é um problema. Daqui a pouco, morreu fulano de tal, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou apurar e vou mandar para pessoas relacionadas. Tá sabendo? Aí ele, mas o que tu sabe? Não sei, cara. Pra mim é mentira. Recebi que é falso. Sim. Não, é verdade. O fulano de tal morreu com a meia azul. Aí tu vai lá pro outro e mas e aí? Morreu? Como é que é característica? Sim. Aí o cara, tava com uma meia azul, parece. Então assim, tu vai... A hard news tu vai lapidando Sim. de acordo com as informações que são sequência. Sim. É, mesmo assim, um risco enorme. Eu já matei muita gente por isso. Claro, hoje, assim, a gente tem um outro tipo de apuração. Sim. Hoje a gente fala diretamente daí, não só eu.
qualquer um, assim, é muito mais acessível com autoridades, então é muito mais fácil tu confirmar. Sim. A autoridade dá um abraço, já era. Sim. Mas eu, por exemplo, o cara morreu, na verdade, o cara morreu, que o cara tá em óbito. Uma ocorrência, assim, simples. E tá, beleza, o cara morre, né, e tal. Sim. E, cara, a família tava indo pro hospital, e todo mundo de Gravataí acompanha o giro. A família tava indo pro hospital pra ver se o cara, como é que o cara tava. O cara chegou no hospital, tava bem, e no meio campo não, mas eu digo, a caminho do hospital a família lê no giro que o cara morreu. Caralho. Com o nome do cara. Cara, e aí tu imagina, não vou falar uma coisa dessa, mas eu digo assim, um familiar muito próximo. Sim, entendi. Cara, primeiro que se tu é uma pessoa desestabilizada, e aí todos nós somos numa questão dessa, cara, tu joga um carro embaixo de algum lugar. E isso acontece, né? A questão tem um caso muito famoso que é o pai do Felipe, o zagueiro da Chapecoense, que é gravataense. O Felipe morreu no voo, ele é de Gravataí. Sim, o Felipe Machado. Felipe Machado. E o pai dele falou que soube da tragédia, enfim, e aí pegou o carro enlouquecidamente pra ir pra lá e não sabia nem onde o Felipe tava. Não sabia nem onde era o voo. E ele indo, não sabendo pra onde ir, quando ele vinha aquilo na cabeça dele, ele pensava em jogar pra baixo de um carro, de um caminhão pra parar o sofrimento. Então assim, cara, olha a consequência que a gente poderia ter gerado de uma informação que muitas vezes é só pra ser o primeiro. Sim. Então, assim, a hard news, ela é assim, ó, tu tem que ter muita segurança. É a linha tênue entre a velocidade, mas a responsabilidade da própria credibilidade, cara, do jornal. É louco, né? News, assim, ó, a hard news, ela é a loteria do jornalismo. Tu dá, a gente diz assim, tu dá o hard news, a pauta é tua. Entendi. Tu domina a pauta. Enquanto os outros vão estar apurando, tu já tá com 2, 3. Quando eles largar a primeira, tu já tem a segunda. Tu já tem desdobramento do caso. Eu já fiz muita hard news. Mas já aconteceu de hard news, de a gente conseguir recuperar ali e tal, uma informação que podia fechar o jornal. E não é questão jurídica, porque processo a gente toma o dia inteiro. Sim. É questão ética e, assim, de credibilidade. Cara, hard news é uma loteria. É um risco. Sim. Mas que nem diz outro, né, cara? Alto risco, alta... não, com certeza. Assim, eu gosto de fazer hard news. Pra mim é prazeroso hard news. Mas é uma coisa que tem muita coisa em xeque com hard news. Quando tu falou hard news, eu levei do alto da minha leiguice, assim, também, eu levei para um outro lado. Achei que era tipo de notícia pesada, que era de bagulho tenso. A notícia pesada em si, né, a maioria... Assim, ó, a gente com mais consequência do que... É maravilhoso, o jornalismo é maravilhoso. Os estudantes que vão estar nos assistindo pela manhã, tarde ou noite, ou madrugada, podem cursar jornalismo, que é top. Eu não terminei, né, por ser desleixado, mas o jornalismo é bom. Cara, no jornalismo é o seguinte, não existe jornalismo, e isso quem fala até, é o Carlos Wagner. Carlos Wagner tem 33 anos de jornalismo, é um dino do jornalismo, e ele trabalhou muitos anos na Zero Hora, 33 anos. E ele sempre diz assim, cara, ninguém assina um jornal pra ler notícia boa. Faz sentido. Ninguém vai assinar um jornal pra ler que a pessoa acordou maravilhosamente bem e foi muito legal. As pessoas assinam jornal porque elas querem ver a maracutaia. Elas querem ver a coisa errada. As pessoas assinam jornal pra ver o errado. Sim. Elas precisam saber que elas estão sendo roubadas. Sim. Então, o jornalismo, ele tem esse papel. A notícia ruim no jornalismo... Cara, o bônus do jornalismo é uma notícia boa. Sim. Assim, aconteceu uma coisa muito extraordinária. Mas o jornalismo, desde que é jornalismo, pauta coisas ruins, coisas desagradáveis. Sim. O jornalista é confrontoso. Cara, o jornalista tem que ser desagradável. Sim. Ele precisa ser desagradável. Mas, não, faz parte. Vamos fazer uma pausa rapidinho, a gente volta falando desse assunto que é massa, né? Muito triste da gente conversar. 1, 2, 3 e a gente já volta aí logo. 1, 2, 3, estamos de volta. Recebendo aqui o Gabriel Ciota. E, bom, cara, a gente estava falando a respeito desse lance da história, um pouco da história do Gino, enfim, da maneira que mudou também a comunicação ali, né? E esse lance aí, cara, porque teve uma mudança grande no que diz respeito à interação
do leitor ou do consumidor da notícia também, né, cara? E como foi pra vocês, assim, tipo, esse lance de você estar lá na... O principal foi o Facebook que iniciou? Depois mudou pro Facebook, né? Facebook. Twitter e Facebook. É. E, cara, isso também, tu acredita que esse lance da galera poder interagir com a notícia foi uma coisa que vocês estavam fazendo e isso fez alavancar também? Ou dar voz pra galera, vamos dizer assim? Eu acho que sim. O jornalismo se transformou assim, né? Antigamente, quando só existia o impresso, vamos falar lá aí, em 1999, que só existia o impresso, as pessoas, tu podia ter uma opinião contrária, mas a tua opinião ia ficar contigo. No máximo, ia se estender pro amigo, pro vizinho. Então, a rede social, ela foi uma dificuldade para o jornalismo, porque os jornalistas precisaram se encontrar na rede social. E assim, tu publicava uma matéria, tu sabia que ia ter gente contra, mas tu não recebia isso. Então, hoje, por exemplo, no Giro, tu recebe. Só que assim, cara, hoje, com o tempo que nós já temos, a gente consegue entender que é parte, é dia após dia. Por exemplo, tu faz uma matéria lá, o cara odeia, te malha assim, um péssimo jornalista, isso não é jornal, isso é página de Facebook. E no outro dia, aí tu vai no perfil do cara, o cara compartilha uma matéria tua, ou uma matéria do Giro, mas sobre outra coisa. Então, assim, as pessoas, elas têm a opinião delas, assim, sabe? Cansa porque tu recebe isso, e essa é a grande mudança. São duas grandes mudanças do jornalismo pro digital, que é a questão de combater fake news, que no jornal impresso tu não tinha como combater fake news, porque se era fake news, não era notícia. Sim. Então agora a gente tem que combater fake news, porque existe um gerador de fake news. Então assim, eu acho que o grande processo do Giro, ao meu entendimento, é a gente chegar para as pessoas e as pessoas entenderem hoje, 6 anos depois, que o Giro se tornou um veículo de comunicação. Nós não somos uma página de Facebook. Nós temos a página de Facebook como ferramenta, mas nós somos um veículo de comunicação. Nós temos CNPJ, nós temos um corpo jurídico. Então, assim, eu hoje posso te dizer, do que eu acompanhei do Giro lá do começo até hoje, de toda a transformação que se teve, eu estou satisfeito com a cidade, com a região metropolitana, porque todos entendem o Giro hoje como um jornal, veículo de comunicação, um portal de notícias, um jornal eletrônico. Cara, então eu estou bem assim... E vocês têm, agora tu falou, me surgiu uma dúvida, chega a ter assinatura, alguma coisa assim, ou é... Nós não abrimos assinatura no Giro, porque seria aqueles new lister, e tu recebe por e-mail. Entendi. Aí, tipo, imagina quanto tempo tu vai demorar para ler uma notícia do e-mail. Sim. Então, assim, cara, canais de WhatsApp, nós abrimos os grupos restritos, só os administradores podem mandar as notícias. Então, o Giro atua basicamente nessa estrutura. O jornalista publica a matéria no site, no www. Do site, ela vai para as redes sociais. Aí é Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, essa é a dinâmica do Giro. O Giro hoje trabalha nessa estrutura também de 20 horas por dia, que é a média dos jornais da região. Porque, assim, tem um período, da 1h da manhã, sei lá, até as 5, até as 4, um horário inerte, assim. Só se, claro, já aconteceu de dar alguma bronca muito grande, e vai o Gabrielzinho lá, de chapéu e vai atrás. Vai vocês atrás. recebem, hoje a notícia, vocês recebem mais pelas fontes ou é mais no campo, buscando? Cara, hoje, por conta da pandemia, agora, atualmente, muito institucionalizada, assim. Por exemplo, a comunicação. Hoje as empresas estão optando muito por comunicação, assessoria, enfim. Então as assessorias... e isso é bom. As assessorias entendem, lá em Gravataí tem o Giro, que é um jornal. Então, assim, as assessorias, vamos mandar pro Giro. E, cara, é desde as pequenas empresas a grandes, assim. Nós conversamos... Por exemplo, e isso é muito bom, eu gosto de ressaltar, porque para mim é uma questão pessoal de ver a Crescente. A gente entrevista quase semanalmente a comunicação do pessoal da GM, por exemplo. Legal. Como é que tá aí? Tem alguma coisa fora? Como é que tá? Então, assim, da pequena empresa à multinacional. Sim. Eles entendem que o Giro é um jornal. E fontes. Mas aí as fontes são mais restritas a ou questões de denúncia, ou editorias mais específicas. Economia
e Segurança Pública. Entendi. Que são são editorias que elas são muito fortes, assim. E hoje o Giro está tentando nessa mão, a gente está tentando ir mais para uma questão econômica, de contar sobre o desenvolvimento da cidade. Entendi. Então, assim, a gente tá muito furo, assim. Tipo, Magalu tem vaga de emprego, Lojas Colombo vai abrir centro de distribuição em Gravataí, Mercado Livre vai abrir centro de distribuição. Todas essas nós noticiamos, são serviços e são matérias, assim, que porra, os caras têm contato direto. Entendi. Sabe? Então, acho que isso traz, no subconsciente, traz uma grandeza. Sim. Então, acho que é um detalhe bem legal. Legal. E o que eu ia te falar, cara, e do ponto de vista, porque hoje em dia, eu não sei se pro jornal se aplica isso, né? Mas do ponto de vista de engajamento, assim, enfim, cara, a galera curtir, compartilhar, comentar, a notícia, aquela que a gente estava falando anteriormente, é aquela notícia um pouco mais, enfim, uma tragédia, uma parada assim. E vocês se preocupam com isso ou, tipo, notícia é notícia? Porque daqui a pouco tu fala, vamos lá pra economia. Pô, o jornal acabou, tipo, tá baixando acesso, tá baixando não sei o quê. Ou, tipo, como vocês... Porque é um comportamento meio maluco dentro da rede social, né, cara? Assim, como a gente fala pra região metropolitana, assim, Gravataí, Glorinha, Cachoeirinha, quando tá uns 2 dias com pautas frias, que a gente chama no jornalismo de pauta de gaveta. É aquela pauta que tu faz ela agora, ou se tu publicar agora, ou semana que vem, ela vai estar a mesma coisa. Então é pauta de gaveta. Quando a gente nota que tá só com pauta de gaveta, ou tá fraco, a gente tenta achar um fator, que é um fator mais quente, assim, a gente busca sempre uma notícia mais quente. E a gente sente isso nos números. Quando o Giro para de noticiar durante um dia inteiro, não tivemos hard news, não tivemos nenhum... Eu vou dar um exemplo hoje, tá? Hoje, se não fosse uma reportagem específica, que foi o falecimento daquela mulher que foi queimada pelo marido, o Giro estaria com uma média muito baixa de alcance, porque eram só matérias de gaveta, assim, umas matérias mais especiais. Então a gente procuraria algo para movimentar o cenário. Entendi. Porque a gente precisa disputar, embora estejam a quilômetros de distância de nós, tipo Gaúcha, Correio do Povo, Jornal do Comércio. Embora esses veículos eles tenham uma gigante estrutura e pertencem à capital e são gigantescos, a gente precisa incomodar eles, digamos, disputar com eles. Mas uma dúvida, cara, do ponto de vista de interação do que vocês têm, por exemplo, em página de Facebook, vou dar um exemplo, e eles têm, será que não? Cara, nós perdemos da região metropolitana hoje, eu posso te dizer isso com segurança porque são dados oficiais. Existe um levantamento da região metropolitana que engloba Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Glorinha, Viamão, fora Canoas. E Porto Alegre, no caso, né? Ali, essa conjuntura, nós só perdemos de acesso no site, para Jornal do Comércio e Gaúcha. Nós estamos em terceiro, em quarto vem o Correio do Povo. Então, assim, essa é a dimensão nossa hoje. Nós temos esse controle. E, claro, qualquer pauta maior que eles forem fazer uma cobertura, eles vão nos ganhar, porque eles têm mais repórter, então eles vão fazer uma cobertura. Mas é que eu acho, assim, desculpa interromper, mas eu acho que esse lance tem muito a ver com um nicho, assim, com o específico da região. Porque, cara, tu sabe, tu vai no Giro, tu é de Gravataí ou região que vocês cobrem, cara, tu sabe que vai estar ali. É comunitário, é regionalizado. As pessoas são bairristas também, então... E dentro desse segmento, assim, um pouco mais nichado da região, é vocês e tem mais gente? Não, aí assim, ó, de Gravataí, de veículos de comunicação, tá? Nós, o seguinte, que é um portal mais voltado à política, que é do seu Roberto Gomes de Gomes, que era o dono do Correio. Correio de Gravataí, Jornal de Gravataí. E depois tem blogs, por exemplo, tem um blog que é o do Luiz Felipe, que é o Poder 24 Horas, que é um amigão, o Luiz Felipe foi colunista do Giro também. Então, pra te ver, a cidade, ela foca muito dentro dela, que todo mundo já passou por algum lugar, que todo mundo... Sim. A gente já se encontrou em algum canto. Sim. E a comunicação foca muito aqui. E fora, na região, tem alguns outros veículos, por exemplo... a gente não mede com Canoas, porque daí Canoas tem o Diário de Canoas, tem o que é do Grupo Sinos,
agora o seguinte fez uma extensão para lá, enfim. Tem a agência GBC, a agência GBC é o Jaime Zanata, é um conhecido, assim, do jornalismo. E, cara, o modelo de negócio deles, de implantação, é a mesma coisa que o Gira, assim. Só que em Canoas. Foi o mesmo processo. O Jaime tem o mesmo processo, assim, sabe? Sim. Eles começaram ali, e aí a comunicação caindo, e eles subindo, e eles se tornaram um portal bem forte hoje. Legal. A gente, às vezes, disputa umas pautas e tal. Então, cara, basicamente é isso, assim. Cobrimos cachoeirinha e fica legal. nessa. Cara, desse lance do comportamento, assim, eu acho que é uma coisa que tá bem alta, né, cara? A gente tava falando antes ali, eu acho, ele não tava gravando, que é do ponto de vista... Eu comentei que abriu a voz pra galera fazer o seu comentário e tal, sua opinião, mas às vezes a gente vê que isso passa do ponto, tipo, cara, uma coisa é fake news, assim, que a galera acaba propagando, e a própria, às vezes, essa questão do, muito especialista, muita... porque eu acho que dificulta o trabalho de vocês, né, cara? Tipo, daí todo mundo sabe tudo, todo mundo manja de tudo, tem esse lance de fake news que cada vez mais... É que daí os jornais viram alvo também, né? Exato, meu. Aí se tem uma revolta ali os comentários, parará, eles acham ali dentro, mas na matéria não cita tal coisa. Só que assim, cara, o cara que é jornalista e que trabalha num jornal, ele sabe que vai tomar pau o dia inteiro. É que nem eu falei, assim, ó, é uma moeda de troca. Sim. Tu toma pau, só que é o seguinte, o jornalista, ele é desagradável mesmo. Sim, é pra cutucar mesmo. É pra cutucar mesmo. Entendi. Você não faz publicidade, faz outra coisa da vida. Sim. Claro, que louco. Não, mas a gente brinca assim, mas é isso, cara. Então, claro que já ouvi comentários assim, por exemplo, não vai a lugar nenhum, ou tu péssimo jornalista, não tem futuro. Tá, e da galera, tipo, daqui a pouco dentro de uma matéria chato, compartilhando e contestando e falando que não é bem assim, não sei o quê. Sim. Tentando descredibilizar o trabalho. Só que aí tem um detalhe muito importante. E aí não é que pode acabar. Hoje pode acontecer que nem do lance da Hard News dar errado e aí tu perder a credibilidade. Mas hoje, assim, cara, as pessoas... Saiu no giro... é muito difícil que a história não seja bem assim. Hoje, nesse momento agora, nós identificamos o quê? É muito mais fácil a pessoa que ir lá bater no jornal e dizer o jornal não é bem assim. A gente entende e a gente nota que alguns das pessoas que nos consomem vão lá confrontar essa pessoa. Vão dizer assim, mas tu tá tentando passar a mão. Comunidade... Porque assim, cara, existe a questão da credibilidade, mas também, às vezes, os caras falam bobagem. Sim, isso que eu... Mas assim, não afeta hoje nada. Pode me xingar aqui, pode falar o que quiser. Cara, pra mim é a mesma coisa que nada. Eu vou continuar fazendo o que eu sei fazer. Sim. Isso pode ser bom, pode ser ruim, não sei. Cara, massa. E, dentro dessa... Ao total, quantos anos já tem? 5, 6? 6 anos. 6 anos. Bota 6 anos. Cara, e teve algum momento, assim, que foi, tipo assim, de história, que tu lembra, assim, que tu... cara, esse aqui marcou o jornal, ou, assim, uma coisa que vocês deram que, tipo... Todo dia marca. Todo dia nós achamos que nós somos os maiores do Brasil. Vocês mandaram uma, assim, que, essa aqui... Nós somos nojo. Cara, assim, eu acho que quando eu tenho muitas referências, assim, de jornalismo e tal. Então, assim, quando tu começa a te aproximar dessas pessoas, vou dar um exemplo bem rápido. Eu e Larissa trabalhávamos na Agex, agência experimental, lá. E eu ia sair da Agex. E a minha última matéria, eu podia escolher. Porque a gente fazia umas pautas ali e tal. E eu queria entrevistar o Cid Martins, da Gaúcha. Porque eu sou fã do Cid Martins. E aí um dia eu vou recortar essa parte e vou mandar pra ele. Vai ficar louco. E cara, eu fui entrevistar o Cid Martins. E conheci a história dele, escrevi. E a matéria tem até hoje ali, é muito legal. E assim, cara, eu sempre gostei porque o Cid era o repórter que trabalhava na segurança pública e acompanhava a operação policial. Tipo aquele policiação que tinha antigamente. Eu falei com o Cid hoje. Passados anos, 3, 4 anos, eu converso com o Cid todos os dias. Eu ligo pra ele, a gente troca mensagem, a gente troca figurinha, assim, que a gente chama. Troca informação, sim. É nossa, é dele. Então, assim, cara, isso pra mim paga qualquer coisa, assim. Que nem a questão da TV, né? Cara, tu para e pensa assim... Cara, tu aparece na TV.
Sabe? Eu acho que isso paga. E todas essas vezes, assim, cara, coisas minúsculas, assim, vou te dar os exemplos mais trouxas, assim. Pensa um cara que tu é muito fã e o cara te segue no Twitter. Entendi. Tipo, é isso, assim, sabe? Entendi, essas pequenas recompensas. É isso que vai virando a chave. Representa demais. Mas assim, tem casos, por exemplo, quando nós recebemos as 2 indicações do Marcas Líderes, quando jornais grandes, por exemplo, nos referenciaram com reportagens. Recentemente o Giovanni, que é um jornalista nosso, e que é um cara muito bom, assim, que eu me inspiro nele porque ele é muito ético, muito centrado, formado na URGS, é um cara, assim, top do jornalismo. E ele fez uma baita de uma reportagem, só que ele ficou 3 dias sem trabalhar em outras partes, tive que eu me matar, né? Mas ele descobriu a Pirelli, saiu daqui de Gravataí, e aí eu vou botar tudo no nosso, porque, né, não posso expor aqui, não posso deixar vocês correr riscos. Nós noticiamos no Giro, nós fizemos um levantamento e confirmamos que 100 pessoas saíram lesadas da empresa com problemas para sempre, nunca mais vão voltar a trabalhar. E nós cravamos a reportagem especial que tá rodando ainda e que tem outras para fazer, que era a fábrica de doentes. Então, assim, essa reportagem ela foi pauta de jornais nacionais. Então, assim, cara, não tenho... pode dizer assim, mas é mais melhor, eu ia dizer. Mais melhor de bom. É mais melhor ter dinheiro. Cara, é que assim, quando tu faz o que tu gosta, e aí é aqueles clichêzão, aí tu bota um fundo aqui, pá. Quando tu faz o que tu gosta, cara, não tem... É isso que vale a pena, não é o dinheiro. Sim. O dinheiro vai sempre ter, cara. O dinheiro às vezes tu vai passar... tu vai ficar mal de grana e depois tu vai ficar bem e a vida é assim. Então, e aí teve outras também, assim, reportagens que a gente fez que deu impacto. Eu teve uma em especial que, aí, tu sabe que é minha editoria, tu sabe que não é pauta boa, né? Foi o caso de 2 caras no bairro Xará ali, que foram enterrados vivos e tal, queimaram os caras, uma parada grosseira. Sim. E eu fiz uma reportagem que foi veiculada no El Clarim. Na extensão do El Clarim, na edição deles especial. Então, assim, isso pra mim foi muito bom. E é pra nós sempre um carimbo de que, o gira jornal. Sim. E tantas outras de bastidor que daí o cara não pode, assim, aprofundar, mas que, participação. Mas isso é legal também e vai ao encontro do que acontece muitas vezes aqui no podcast, que até para desconstruir um pouco essa falsa ideia de tipo do boom, né, cara? Deu aquele boom que não sei o que. Mas no fim são, cara, essas pequenas coisas que vão construindo ali junto com a tua vontade de fazer a parada, que é o que dá certo no fim das contas, né, velho? Eu falo assim, cara, que muito hoje a gurizada, é muito boa a gurizada que tá no Giro ali. Mas, claro, a questão financeira hoje é uma empresa organizada e tal, mas a questão é muito gostar. Ninguém que tá no Giro hoje tá num emprego, de tá ali para ganhar dinheiro no final do mês. Todo mundo tá porque gosta do que faz, gosta do jornalismo, gosta de matéria, pé no barro. E o jornalismo é cachaça, cara. Cara, eu queria te falar, cara, e do ponto de vista de incentivo, cara, como é que valorização do trabalho, como que tu vê? Quando um jornal ele é muito polícia, assim, muito segurança pública, é péssimo para te vender. Mas aí quando tu te consolida e abre outras editorias e tu te torna uma massa, as empresas elas vão até o jornal, enfim. Então, assim, hoje nós encontramos muito mais dificuldades nossa em operar, em criar um grande corpo comercial para vender o Giro, para vender no sentido de vender inserção, espaço, blá, do que as empresas liberarem esse investimento. É por causa disso, cara. É que assim, o nosso foco sempre foi fazer jornalismo. É óbvio que ninguém vive de vento e a gente quer ganhar dinheiro, quer ficar milionário, se possível. Mas assim, no subconsciente nosso não é o objetivo, cara. Nós já deixamos de vender para grandes empresas porque ninguém foi lá apresentar pros caras. Porque a gente estava envolvido numa pauta que para nós era muito mais prazerosa do que ter que vender espaço, cara. E sendo que nós ia ganhar dinheiro. Sim. Então é isso. Esse é um problema. Esse é um problema de ter todo mundo apaixonado pelo negócio. Tem que ter os dinheiristas. Tem que ter o dinheirista. Cara, tem que ter. O jornal, o dono tem que ser um dinheirista. Sim. Mas é maluco, meu. Porque, na verdade,
Isso é clássico de qualquer profissão, que nem tu falou de se fazer o que gosta, que tem esse processo de iniciar se fazendo o que gosta e tem todo o que circula que é, cara, tu virou uma empresa, velho. Sim. E tem outras coisas que são necessárias fazer que não é só o que tu gosta, que tipo, pô, tem que fazer também. Então, eu acho que é um processo mais de evolução, de entendimento, mas que vem no pacote, né, meu? Tá junto no pacote, né? Também, às vezes, o cara fala, fazer o que ama, e os caras, pô, isso aí... É clichêzão. Existe, mas, cara, tem outras coisas. Óbvio que o cara faz muita coisa que não gosta também, né, meu? Sim, sim. Mas, assim, cara, eu sou um agraciado, assim, de verdade, de trabalhar, certeza, de fazer o que eu gosto. Certeza, e, cara, meu, não é clichê de, nossa, que lindo. Não, mas é... Cara, eu acordo, e aí é um medo que eu tenho. Eu tenho medo de perder isso, assim. Eu tenho medo de perder essa vontade que eu tenho, assim. Cara, eu acordo com... Parece que eu durmo com ansiedade pra acordar pra ir trabalhar. Sim. É muito bizarro isso. Sabe? Porque, assim, o jornalismo te proporciona isso também, né? Tu acorda, tu nunca sabe o que vem do outro lado, né? Uhum. Então, assim, cara, não sei se existe algo por trás disso, assim, mas é muito, muito massa pra nós. Por exemplo, tu acorda, ainda é madrugada, sei lá, acorda cedo, eu gosto de acordar cedo. E aí tu pensa assim, hoje pode vir no celular aqui uma informação de um passarinho que tá voando, que não é pauta e que a pessoa acha que é, ou pode dar uma merda gigantesca que tu vai estar lá no meio, muito louco. E adrenalina é loucura, é cachaça. O jornalismo é uma cocaína, né? Cocaína legalizada. Que massa, cara. Cara, vamos fazer uma pausa rapidinho de novo e 1, 2, 3 a gente já volta. 1, 2, 3, estamos de volta, recebendo o Gabriel aqui. Bom, cara, a gente estava falando, enfim, sobre o giro, falamos sobre um pouco do jornalismo. Cara, uma dúvida que eu tenho, cara, que eu percebi que aconteceu nos últimos tempos, é esse lance um pouco da galera meio tentando desvalidar um pouco do papel do jornalista, do jornalismo, tipo, botando muita dúvida em cima do trabalho, tirando, tipo, a isenção do lance. Como que tu vê esses ataques aí que a imprensa, na maneira, sofre, né, cara? Cara, assim, pra mim é uma coisa bem clara e eu sei que hoje tá muito polarizada a questão da política e ou B, ou Bolsonaro ou Lula e todo mundo se mata e, né, tá nessa... Louco pra meter um rótulo em ti, né? Nessa fase. Então, assim, a gente entende a revolta dessa galera, tá? A gente acha descabida todos esses ataques que as pessoas fazem, e vou dar um exemplo de um lado político da coisa. Os jornalistas agora tem que ser independente, tem que ter canal no YouTube, não dá mais para pagar esses veículos de comunicação, não dá para, né, financiar essa coisa. Mas a Globo, o lixo, ganhou milhões, agora não quer devolver e vai fechar. Então, assim, cara, muito do que se descobriu desde que o mundo é mundo foi por conta do jornalismo e da comunicação. Muito do que se derrubou governos na questão política foi por causa do jornalismo. Sim. Algum jornalista achou alguma coisa que comprometeu alguma coisa e isso alguma coisa acarretou em alguma coisa. Então, assim, cara, é que nem eu te falei, os ataques aos veículos, a gente se protege, mas nem tanto, porque a gente sabe que é por uma ideologia política. Ninguém tá te atacando pela questão de os caras estão dizendo porque tu é um péssimo profissional. Entendi. Esses caras, assim, amanhã, e eu dou um exemplo assim, tá? Porque eu vejo que é muito, assim, é o que tá no auge. Eu não assisto a Globo Lixo. Globo Lixo pra mim não, né? O meu candidato é o certo, barará, a gente vai parar de pagar essa máfia da comunicação. Daí na quarta-feira o cara abre uma cerveja e vai ver o jogo na Globo. Ou o cara vai ver um filme, não vê mais na Globo. Mas o cara vai ver a novela na Globo. Entendi. Então, assim, cara, é uma coisa assim momentânea. Né? A gente nem dá muita ênfase pra isso, porque os caras são, sabe, eles batem, mas assim, é muito da questão de posição. Se tá do meu lado. Cara, olha, por incrível que pareça, eu falei sobre isso hoje. E aí pega os dois lados. A Rosane de Oliveira fez uma coluna sobre a censura do Lula
travestida na questão da regulamentação da imprensa. Que o Lula tem um projeto de regulamentar a imprensa e que o entendimento da coluna da Rosane era de que a opinião dela era de que é censura. Censura travestida. Aí eu fui ler os comentários, que isso é o divertido da isso coisa. Isso é o... Pipoquinha. Aí fui ver os comentários. Cara, bolsonarista... Palminhas, isso é jornalismo. E aí até escrevi no Twitter, tá, mas assim, agora é uma imprensa. Agora é comunicação. Agora vale. Antes não. Que isso, Globo lixo. Agora vale. Então assim, cara, é muito... eu dou um exemplo do Grêmio e do Inter também nisso. O Guerrinha falou, uma coluna falou mal do Grêmio. Guerrinha sem vergonha. Guerrinha velho. Não sei o que, barará. Aí no outro dia, a coluna do Guerrinha, o Grêmio não sei o que, o Grêmio vai em busca de títulos. O gremista vai lá, olha o nosso time, que orgulho. Isso é clássico, a imprensa só dá ênfase pros times do eixo. Aí, redação Sport TV, Inter ganhou, eu sou colorado, né? O cara vai lá, preciso ver o que os caras falaram lá no redação, lá do Inter, lá não sei o que. Cara, assim, então, é descabido, são ataques, assim... Fuleiro, eu ia dizer. Mas é uma coisa que... Mas, cara as pessoas não têm noção, assim, sabe? E tu tocou num ponto que eu fico pensando, cara, porque também aconteceu uma transição do jornalista de opinião também. Porque tem a parte do fato, de trazer o fato, mas tem a parte da interpretação, cara. E eu acho também... isso eu acho que é um dos principais, talvez, problemas, enfim, que a gente tem hoje, que é justamente... A galera não consegue interpretar, a galera não consegue, tipo, fazer, daí, tipo, tu escreve uma coisa assim... enfim, o cara já não consegue diferenciar se o cara tá dando opinião ou tá trazendo um fato. E aí, por N fatores aí que a gente pode citar, enfim, educação, cultura e tal, o cara já não tem uma capacidade muito boa de interpretação. E isso acaba gerando um ciclo de discussões rasas, de isso que tu tá falando, essa polarização maluca, né, cara? Então, cara, no fim falei várias coisas, mas duas coisas. Primeiro, esse lance do jornalista, o jornalista que traz fatos e o jornalista que traz opinião, se tu acha que a galera consegue diferenciar, e esse lance também dessa falta de interpretação da galera, de maneira geral. As pessoas diferenciam, só que é perigoso. Aí que tá um ponto, cara, que no jornalismo eu não sou muito fã, tá? Jornalismo de opinião. Eu dou opinião no meu Twitter, no meu Facebook, mas é uma questão pessoal minha e as pessoas conseguem entender que de fato é uma questão pessoal minha. Eu nunca vou dar uma opinião no Giro, nunca vou abrir um espaço de opinião. Sim. Porque, cara, se eu tiver um espaço de opinião na 0 hora e as pessoas me baterem, 0 hora, Gabriel. Tá? As pessoas vão saber que isso é a opinião do Gabriel, que não representa a opinião da 0 hora. Só que tu imagina o Gabriel fazer uma coluna de opinião no Giro. Que para as pessoas é quase a mesma coisa e não se entende o que é. Entendi. Então, eu acho muito perigoso. Eu tenho uma opinião formada sobre muitas coisas, posto nas minhas redes sociais, mas assim, jornalismo de opinião, cara, eu sou meio careta, assim. Sim. Eu cara, não gosto, assim, não é que eu não gosto da opinião. Até gosto de algumas opiniões, mas eu acho muito... Teve o caso... Acho muito pesado, cara. Teve o cara... Eu não gosto muito, não. Não sei que emissora foi, cara, que o cara acabou fazendo uma... Acho que era sobre o Felipe Neto uma vez. O cara da Pampa, se eu não me engano. Teve um lance de que ele falou e acabou que a empresa se responsabilizou, né? Esse é um problema, mas não é o maior. O maior é a questão de tu perder a credibilidade. Sim. Cara, eu tenho uma coisa muito, muito certa comigo, assim. Eu tenho uma credibilidade hoje, só que eu posso perder a qualquer minuto. Sim, entendi. Posso. E já aconteceu, assim, de tá bem e pá, fiz uma merda, volta. Aí depois vai de novo. Sim. Então, assim, é sempre uma construção. Mas eu ainda, essa questão de opinião, cara, eu acho muito complicado, porque eu acho que tem muita opinião. E é maluco também, porque... Daqui a pouco eu tô achando que eu sou um ditador. Não, e é maluco também porque, cara, e teve muita gente que, por oportunidade, necessidade, enfim, né, a galera entendeu que também a opinião, ou jornalismo de opinião, ou seja lá o que for, isso é um negócio também.
Porque, tipo assim, eu me posiciono, então, vou dar um exemplo mais básico, que é uma coisa que não tem muito impacto, mas acontece em outros setores que é, daqui a pouco, o futebol. Ah, então eu sou colorado. Me identifiquei, beleza, eu tenho meu público garantido. Isso é uma coisa que é foda, porque daqui a pouco E a galera quer isso, daqui a pouco escutar o que convém a ela. Aí tu entra naquela bolha, tu fica escutando só aquelas coisas daquela galera que tu consome. Isso é ruim, na verdade, né, cara, pro desenvolvimento da discussão, pro desenvolvimento do debate, né? Existe uma ideia hoje aí nas redes que tem que acabar com os veículos e tal, porque os veículos são massas de negociação, as pessoas têm que ter canais individuais. Mas aí vai virar uma verdadeira baderna, né, cara? Se não tiver uma empresa para dar um segmento para uma leva de jornalistas, cada um vai fazer a sua, tu vai ver 500 opiniões, tu não vai mais ter. Sim. Então, assim, mas eu ainda acho o jornalismo de opinião muito perigoso. Sim. Eu acho bem difícil, assim. E outro ponto, aquele que eu comentei, desse lance da parte do público, cara. Tu sente que falta, às vezes, a interpretação da galera? Já aconteceu algum caso de tu falar A e o cara vai lá e entende Z? Cara, existe um diariamente. Eu vou te contar existe um problema em Gravataí em Gravataí não, mas em todos os lugares, né? Eu digo Gravataí pela proximidade, que é a questão de não ler. Ah, entendi. De não ler a matéria. E cara, eu tenho um sonho, eu vou revelar agora, eu não vou conseguir realizar ele. Vou revelar, vai vazar, que é um dia dar uma manchete trágica e dentro explicar que trata-se de um teste, parará. E pedindo a compreensão das pessoas que não comentem no post para não alertar. E ver quantas pessoas vão lá comentar e cagar a regra sobre o assunto. Entendi. Maluco, né? Então, assim, eu tenho essa vontade, mas agora provavelmente não vou fazer. E não tenho coragem, eu acho também. Mas, assim, cara, é absurdo as pessoas que não leem. Cara, já fiz isso de comentar um post sem ler. Já, mas assim, André Surak processa a Universal. Beleza, eu adoro. Cara, eu adoro fofoca. Mas assim, é um post que eu sei do conteúdo já. Eu já sei que ela processa 2 milhões, ela pede. Eu já comento. Eu já posso comentar, já tô autorizado a comentar. Só que assim, cara, tu não vai entrar num debate no Facebook, nas redes, com um assunto que tu só lê o título. Porque às vezes o título engana. Sim. E cara, tu tem essa taxa, cara, porque o que vai pro Facebook é o link pro site, isso? Isso, é o link da matéria, né? Da reportagem. O link da matéria. Tá, e vocês já chegaram a fazer esse cruzamento de número de interações da publicação para número de conversão da matéria? Mas com certeza. O alcance da publicação de pessoas que passaram, visualizaram o título, em média do giro é 45, 50 mil. Caralho. Dia? Não, por matéria. Que rolaram o feed. Entendi. Por exemplo, publicamos uma matéria agora. As pessoas estão navegando no Facebook, aquilo aí vai começar a contabilizar aquela visualização. Entendi. Hoje, em média, 50 mil a cada matéria. Entendi. O alcance ali. Mas não na hora. Vai ao longo do dia. E você chega a fazer alguma coisa de impulsional? Não, orgânico. Só que a reversão de cliques é 8, 10, 15, 20 mil. Caralho. Não chega, tem matérias que tem alcance de bem ruins, assim, numa segunda-feira, 7h30 da manhã, uma matéria que a gente acabou deixando programada e entrou sem querer, vamos supor. Sei lá, tem 10 mil de alcance, tu vai ver, tem 400 leituras. Então, assim, a gente tem... A taxa de conversão não é tão grande, não. Claro, o Facebook muda muito, né? Instagram e tal, agora tá no pico, nós estamos... Instagram com muito mais leitura que o próprio Facebook. E no Facebook nós temos cento e tantas mil curtidas ali e tal, e no Instagram tem 38, cara, 29. E claro, Gravataí existe muitas páginas maior que a do Giro, página de Facebook. Existe muitas outras assim que movimentam uma massa muito maior. Só claro, a nossa prioridade foi criar uma empresa, né, jornalismo e tal. Mas tem páginas muito maiores. É que tem esse lance da galera só ler o título, mas também tem muito... Como é que a galera fala? Clickbait. Ou não é esse o termo que usa? Tipo, não, tem. A gente tava falando um pouco da questão do sensacionalismo, coisa assim. Que pra nós, cara, assim, ó, o que acontece, tá? Tem que chamar atenção, né, cara? Eu não consigo te dar um exemplo agora, mas assim, todas as nossas matérias passam um filtro do outro.
Quem normalmente faz as minhas é o Giovanni. Quem faz, porque o Giovanni, cara, ele foi assessor de imprensa da Polícia Civil e da Brigada antes de ir pro Correio, e depois do Correio ele veio trabalhar com nós. E o Giovanni, então, ele tem um filtro muito mais de segurança pública, ele entende um pouco mais. Não é o Giovanni Grisotti, né? Não é o Giovanni Grisotti. Que aí tem uma história legal com ele também, que é sensacional. E que cara, eu conheci ele. É? E assim, É um mito, é um ícone, né, cara? Faltou só aquelas luzinhas lá. Até me perdi agora. O Giovanni me deixa fora do ar. Não, mas tava falando do que eu tava falando? Um Leandro. Tava falando do Giovanni, do outro, do falsificado. Do meu colega. Entendeu? Nós tava falando do Giovanni. Que tu li do clickbait lá, do me perdi total. Não, sim. O Giovanni, ele visualiza muito... Cara, me perdi, sério. Tu quer ir no Grisotti? Vai no Grisotti. Vai ficar um... Eu quero voltar pro Giovanni nosso aqui. O que nós... sim, da revisão. Sim, lembrei, do clickbait. O Giovanni, como ele tem esse viés mais de segurança, ele entende um pouco mais da editoria, ele me diz assim, cara, isso aqui, tu tá rateando nesses títulos aqui. Porque às vezes os meus títulos tipo assim... Vou te dar um exemplo, tá? Já aconteceu. Homem dá facada em cachorro. Cara, tô te dando um exemplo fora, assim. E aí tu vai ler o histórico de ocorrência da brigada que a gente recebeu, que o cara, a vizinha viu o cara tocando uma faca de serrinha no cachorro. Tipo, isso não é esfaquear o cachorro. Só que assim, pra mim... Encostou a faca no cachorro é esfaqueamento. O termo correto é esfaqueamento. O cachorro não vai se pegar a faca com a pata. Correto? Né? Então, pra mim, é esfaqueamento. E aí o Giovanni, cara, isso aqui é clickbait? Não bota, meu. Tenta mudar isso aí. Tenta mudar. E aí não entra a pauta. Cachorro é vítima de agressão. Que graça tem a pauta assim, cachorro é esfaqueado. Então é isso, meu, assim, sabe, eu tomo cuidado e, cara, a gente não é assim sensacionalista. Sensacionalismo tem, a gente, né, eu acho que 70% das pautas que saem a gente puxa um título forte, e aí sim, se enquadra em sensacionalismo, mas assim, o clickbait é muito mais difícil acontecer. Não, mas agora até tô falando, eu acho que dá pra separar bem o clickbait de ter o sentido do impacto pro cara, porque sensacionalismo, agora eu tô falando... Vou te dar um exemplo de clickbait. Que eu já fiz. E que não passou por revisão do Giovanni. Inclusive, alguém me mandou uma mensagem. Eu fiz uma matéria, teve uma operação da Polícia Federal Nacional, assim, uma operação que prendeu milhões e milhões de reais. Eu não lembro qual fase da Lava Jato foi. E, cara, chegou pra nós uma informação. Desdobramento da Lava Jato em Gravataí. Eu pensei, eu vou escrever um livro sobre a Operação Lava Jato em Gravataí. Cara, era tipo assim, o cara comprou um celular de um caminhoneiro e o caminhoneiro que... O cara era um laranja. Do laranja de alguém da Lava Jato. E ele comprou um celular de um caminhoneiro e o caminhoneiro comprou de um cara que o cara comprou de um parente que era daqui de Gravataí. Nossa. E os caras vieram aqui em Gravataí conversar com o dono do celular pra ver, cara, tu vendeu mesmo pro caminhoneiro? Só que a Lava Jato, os caras da Lava Jato estavam em diligência, estavam em Gravataí, Lava Jato em Gravataí, e foi pro ar. Operação Nacional contra a Lava Jato passa por Gravataí. Uau, meu! Cara, isso era 7 horas da manhã. Nós temos um painel ali de leituras, de quem acessa, onde sai. Cara, sei lá, tinha 7.000 leituras, assim, correndo. E pensei, é isso aí, eu vou me tornar famoso porque eu cobri a Lava Jato. E, cara, era isso. E aí as pessoas começaram a malhar. Sim. Tá, mas e Gravataí? Tá, mas que vergonha. Bem página de Facebook mesmo. E, então, assim, isso é muito clickbait, assim, sabe? Sim. Se o Giovanni tivesse visto, ele não deixaria passar. Não, pior é, cara, não tem Lava Jato e Gravataí, abre, tem um gifzinho no cara com Lava Jato na 79. Se fizer isso, tá os caras matam, os caras vão no jornal. Não, mas o que tu falou do clickbait, beleza. Mas o sensacionalista, cara, o que eu sinto às vezes é esse lance da galera, os caras ficar em cima da parada há muito tempo. Tipo, sei lá, o filho de fulano, pais matam o filho lá. Os caras vão pra cima e ficam em cima daquela... Principalmente TV, Isso é mais característica de TV, né? Porque o impresso, cara, assim,
O conteúdo, o Facebook, por algoritmo, ele não é que tira do ar, mas, por exemplo, ele satura o assunto na região, ele entende que algo está acontecendo na região que todos os veículos estão dando. Ele dá uma saturada. Ele limpa aquilo ali e traz para as pessoas outras notícias. Ele entende, mas algumas plataformas não. E na TV, como não tem isso, porque é uma coisa própria, os caras fazem um sensacionalismo um dia inteiro. Cara, o Brasil Urgente, os caras, em São Paulo, né? Aqui não. Sim. Os caras têm Motolink. Os caras acompanham as operações de Motolink 5 horas da tarde. E os caras, a Força Policial de São Paulo faz operação às 5 horas da tarde, porque é o último horário do mandado de busca. O mandado de busca e apreensão e de prisão, ele tem um tempo. Ele pode ser cumprido das 6 da manhã às 6 da tarde. Obrigação, não pode ser cumprido fora. A não ser numa medida urgente. Os caras fazem a operação faltando 1 hora pra terminar o horário do mandado porque eles querem aparecer na TV. Justamente, entendi. Eles não fazem às 6 da manhã. Eles fazem às 5 da tarde. Que não teria alguém. Não, pra ter audiência, porque eles sabem que vai passar ao vivo. Aí vai o carinha do Motolink lá do Brasil, gente. Cara, não tem sentido nenhum aquilo ali. Que é um outro funcionamento da TV, né, cara? Mas é até isso que eu ia te perguntar antes, cara, que eu te comentei. Tu não acha que do ponto de vista, pelo menos TV eu acho, cara, é muita coisa ruim, cara? Tu não acha que é... Cara... Que é demasiado? Ou daí tá na mão do consumidor aí, cara, fazer o crivo? Dá pra reduzir. No quê? Com mais pautas, com pautas... Não mais... Cara, é que assim, ó, no jornalismo é errado tu falar pauta positiva, né? Então, mas deixa eu só te dizer, só pra eu complementar, que agora, pra complementar, não que seja, assim, só coisa ruim, entendeu? Porque dá a sensação, cara, que só tem coisa... Tipo assim, só tem coisa ruim. Por exemplo, minha avó lá, cara. A minha avó, ela fica o dia todo vendo esses tipos de... João Kleber. Não, João Kleber não. Tipo, da Atena, aí muda pra um outro que é... Tipo, ali a identidade visual é parecida, muda o nome, só que parece que é uma extensão do outro. E do ponto de vista pra ela, cara, tá tudo ruim, tá tudo... Cara, é tudo um perigo. É que se tá sendo muito veiculado é porque tá vendendo. Sim. E se tá vendendo é o que vão deixar no ar. Cara, volta aquela tese lá de que as pessoas não... Ninguém quer ver notícia boa. É negócio. Não, mas não tem... mas é muita tragédia. É porque daí tá acontecendo. Mas eu digo assim, as pessoas não vão querer, com o perdão da palavra, se viralizar este meu vídeo. Mas assim, ninguém que assina o Razões para Acreditar para ver a senhorinha da igreja que doou. Sim. Entendeu? Então, assim, cara, as pessoas assinam porque sabem que consome e se tá no ar é porque vende. Sim, sim. E assim, para nós, eu não consigo fazer um parâmetro assim, se é ruim, se não é saudável. É que nem eu te falei, chega num ponto que o jornalista que cobre a coisa ruim, assim, de fato ali, a segurança pública, que é o que dá, ele entra num piloto automático que não sente mais nada, assim. Se noticiar agora um crime, alguma coisa, pra nós é só mais um caso, porque amanhã de manhã vai ter outro e... É assim, cara. Sim. Então, mas se tá sendo vinculado muito forte é porque tá vendendo. Sim, com certeza. Tá vendendo. Tem esse ponto, né? No fim, negócio é tudo um pouco de negócio. Cara, avançando um pouco nesse lance do giro, cara, da pandemia aí, como é que foi? Bombou mais? Teve mais notícia? A galera consumindo mais o trabalho? Sente que teve um aumento? Cara, teve um aumento do nosso trabalho, uma redução na questão financeira, comercial e um aumento do trabalho. Foi bem, assim, ruim, difícil. Sim. Mas não dava para reclamar, que a gente conseguia se organizar, se sustentar como empresa, mas foi muito ruim pela questão de que, como é que eu posso te explicar? A gente sabe que o crime é o crime desde que o crime é o crime. A gente, jornalista, cobre o crime desde que mataram a primeira pessoa. Uhum. Só que agora é uma pandemia, né, cara? Tu não sabe nada, ninguém sabe de onde veio, então assim, foi bem difícil pro jornalismo conseguir entender isso. E aí é uma questão assim, parece aqueles caras que saem da guerra. Mas muito do que a gente entendeu, que os jornalistas... Entrou a pandemia, assim, tio, pandemia, cara, pandemia fechou todo mundo, parou tudo. Teve donos de jornais que pensaram em fechar o seu jornal e esperar a pandemia passar. Só que, tipo assim, não condiz, né, cara? Sim, se agora que é o pega pra capar, nós não vamos pra guerra, acabou, né?
Então, assim, a pandemia assustou muito, cara. A pandemia fechou o jornal. Esse é um problema. E muita gente na área desempregada. E o jornalismo é muito conectado com a comunicação, obviamente, mas é muito conectado com a questão de divulgação de empresa e coisas assim. Então, reduz dos jornais. Quem é jornalista e se reinventou para virar uma pessoa, assim, um influencer, alguma coisa, também não tem, porque as empresas não vendem. Aumentou em número de leituras e alcance, porque daí o que se entendeu? E aí que vai um detalhe, cara. Por que o jornalismo não morre, nunca vai morrer? O jornalismo nunca vai acabar. Porque onde é que as pessoas foram para se inteirar sobre o coronavírus? Os veículos de comunicação. Sim. Não foi, cara, na página de Facebook do Joãozinho. Não foi sei lá, num programa qualquer, vamos dizer assim. Sim, entendi. Não. Mas assim, foram os veículos, simples, foram quem cobria, quem fazia jornalismo. Sim. Então, assim, o jornalismo ele tem esse papel fundamental. Sim. E é isso, cara, prestação de serviço. E vocês chegaram a cobrir de perto a pandemia? Fizeram Cara, questão de avanço de casa? Eu lembro que o ápice pra nós, assim, foi, a gente vai abrir uma editoria coronavírus, cara. Que louco, vocês chegaram a fazer isso. Abrimos, a editoria existe até hoje, né? Tipo, tá lá no site e tal. Então, assim, abrimos a editoria coronavírus, né, meu? Quando é que isso aí vai acabar? E provavelmente não vai terminar a editoria. Sim. Nós vamos encerrar, assim, a editoria fechou. Então, assim, o giro... E isso foi interessante também, que daí é uma questão bem legal não, que o Coletiva cobriu a abertura da editoria. O Coletiva é um site de jornalistas estadual. E o Coletiva se interessou porque nós fomos um veículo da região metropolitana que abriu uma editoria para falar sobre o coronavírus. Legal. Então, assim, foi interessante para nós também. Sim. Mas, cara, chega num ponto que cansa. Porque, assim, casos positivados, eu lembro que era numa quinta-feira, 7 horas da noite, quando eu recebi a informação do primeiro caso de coronavírus. Primeira pessoa em Gravataí que tinha o coronavírus. Que as primeiras informações dias antes era de uma mulher que foi numa clínica, foi numa clínica e veio da China e tal. Eu recebi uma informação, o prefeito vai entrar em minutos para falar do primeiro caso. E aí nós... E aí escrevemos a primeira, depois assim, segundo, terceiro, 10º caso. Daí assim, a primeira morte por coronavírus, uma mulher de 44 anos, acho que era, não lembro. E aí depois foram as mortes, daí depois, cara, cobrimos tanta coisa de coronavírus. Sim. Daí depois veio uma coisa mais light, assim, ajuda para as pessoas. Cobri, uma chata que eu cobri, assim, foi a chata no sentido de ruim, né? Sim. Foi a do asilo ali, 7 idosas morreram e tal. Uma parada bem bizarra, assim. Sim, então a pandemia judiou um pouco. Sim. Mas graças a Deus já tá passando também. Cara, porra. Massa. E agora o giro aí, meu. Fala um pouco aí o que vocês estão pensando pro futuro, planos. Cara, a minha vontade, assim... Ou de outras coisas também. Não, a minha vontade é a gente começar a expandir para cidades dos lados aqui, que a gente chama, que é a questão de Sapucaia, São Leopoldo, Alvorada e Viamão. Que são áreas que a gente não cobre e que são áreas desguarnecidas de veículos de comunicação. Quem cobre eles cobre muito mal no sentido de não conseguir dar abrangência, não que é ruim, mas assim, não conseguem dar toda a abrangência e a cidade fica desguarnecida. Sim. E aí fortalece a questão das fake news, né? Então assim, o meu desejo e o desejo de todo mundo do Giro hoje é que a gente consiga ampliar a partir do desenvolvimento de projetos e cobrir essas cidades. Legal. Eu acho que, cara, assim, uma questão mais pessoal que eu tinha uma ideia de fazer, é de tornar o Giro uma agência. Ser uma agência de publicidade e um veículo de comunicação. Não é uma ideia que dá pra tirar do papel. E assim. agora tu falou uma coisa que eu até me lembrei, uma outra conversa, não lembro com quem a gente teve aqui, cara. Tu não acha louco que do tamanho que é o município, os municípios da volta tenha tão pouco cobertura, escassez da informação? Eu acho que era com o Sérgio que a gente tava falando. É que elas estão crescendo agora, né? A gente, assim, Gravataí é uma cidade que até, sei lá, dos anos 2000 aí, é uma cidade que vem se desenvolvendo. Sim. Mas, assim, é muito pouco tempo. Então, assim, as cidades são desguarnecidas, mas tu vai ver daqui 30 anos, 50 anos como vai ser a cidade. Sim. Vai ser um grande polo a região aqui. E vai ter grandes veículos, com certeza. Massa. Espero que um deles seja o Giro, né? Com certeza vai ser.
Cara, mas indo então pra nossa reta final aí, tu falou, eu geralmente... Acabei de receber ali uma informação de uma fonte que provavelmente é uma coisa muito ruim. É? Muito ruim, mas podemos deixar de lado. Se vai finalizar. apitar 2 vezes é porque é muito ruim. Cara, pra finalizar então, eu geralmente pergunto, cara, o que tu, de referência aí que tu deixa pra galera, que tu acha que é legal a galera ler, a galera escutar, a galera ver, aí da tua área, enfim, ou coisa que tu gosta, cara. Cara, gosto disso. Porque daí eu me acho um super cara. Não, o Gabriel indicou tal coisa. Cara, eu gosto muito do Roberto Cabrini. Assim, é um sensacionalismo de uma loucura, assim. Mas feito com excelência. Muita gente diz que ele paga as pessoas, porque é incrível, ele consegue entrevistar todo mundo. E eu, como sou um leitor assíduo de fofocas, ele entrevistou a André Surak. Porra. Eu sou um leitor assíduo de fofocas. Cara, o meu passatempo é a fofoca. Fala referência, Sônia Abrão. Cara, Sônia Abrão e João Kleber, pra mim, depois que eu vi a mulher que se prostituía pra comer cheeseburger, segundo ela, esse é um... Cara, eu tava vendo isso ao vivo, não, porque eu não sei se o programa é gravado. Cara, aquilo ali pra mim foi o ápice da coisa, assim, eu fiquei, cara, eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero ser um João Kleber. Imagina eu, Léo Dias de Gravataí. Que esses dias eu falei de uma gravataense aí, que ela foi minha colega até, a Brenda, por isso que eu posso falar dela. A Brenda foi minha colega e hoje ela tá no programa da Netflix, aquele... Não é Abrindo o Jogo, é... Cara, é aquele de casal, de fogo e loucurada. No Limite? Brincando com Fogo. A Brenda foi minha colega. A Brenda foi minha colega. E hoje ela tá super famosa. Ela é a capa da Netflix. Desse programa aí. De Gravataí. Sim, daqui. E, cara, assim, eu tuitei sobre ela, assim, e me senti o Léo Dias, cara. Depois eu olhei meu tweet assim, caralho, eu tô falando de fofoca, velho. Mas é legal. Bom. Mas, cara, o Cabrini, assim, é um cara que eu tenho uma admiração, assim, eu acho ele muito bom. Ele tá sempre muito atento. E tem um livro dele que se chama No Rastro da Notícia. São 2 livros bons que eu quero, assim, deixar a dica. No Rastro da Notícia, que é o do Roberto Cabrini, que conta as 10 maiores reportagens que o Cabrini fez, só que conta o bastidor. Entendi. Conta o que ele passou, enfim, lá com o pessoal... cara, muita coisa. E o livro Corta Pra Mim, do Marcelo Rezende. O Corta Pra Mim é o melhor livro, assim, que eu já vi sobre jornalismo. Embora na faculdade eles mandem ler alguns, assim, Sim. Truman Capote, enfim, aquele A Sangue Frio, que é um bem conhecido. Tem os nossos aqui, o Caco Barcelos, que é bem próximo, assim, da questão de polícia. Mas, assim, o Corta Pra Mim, ele traz a realidade do que o jornalista vive, as dificuldades. Nossa. E, cara, ele tem muita história, assim, ele dirigiu um caminhão por 600 quilômetros para comprovar uma rota de cocaína. Ele se passou por... O próprio Grisotti tem histórias assim, de que o Grisotti chegou para fazer uma CNH em Porto Alegre, denunciar uma fraude em CNH. Os caras sabiam que ele ia atrás disso e quando ele chegou tinha uma foto da CNH dele impressa ele conta isso. Sim. Tinha uma foto da CNH dele impressa na salinha onde os caras imprimiam CNH falsa. Então, assim... O Grisotti ele chegou a revelar a identidade ou não? Não, cara, ele conta que 2 vezes se descobriu ele. Essa da coisa. E diz que na rodoviária de Porto Alegre ele tava comprando uma passagem, uma senhorinha bateu nas costas dele e perguntou se ele não era o repórter que aparecia na TV, porque ela ouviu pela voz. E ele diz que sim e tal. Foram as únicas 2 vezes que ele entende que descobriram ele. Mas ele não é. Não é visto, assim, e tal. Mas assim, cara, o Marcelo Rezende, ele dá esse bastidor e ao mesmo tempo... A dificuldade para ele noticiar um fato e mudar o rumo da coisa ou denunciar alguém, cara, é maravilhoso, assim, ele se passou por morto, por médico. Então, assim, cara, é o jornalismo bretão que a gente chama, sabe? É uma coisa de raiz mesmo. Então, o livro Corta Pra Mim, do Marcelo Rezende, é muito bom. É muito bom mesmo. E, cara, as minhas referências são essas, assim, eu sempre prezei por uma coisa local, voltada para a área que eu gosto. Então, assim, eu tenho Cídio Martins, né, que é um cara que eu acompanho muito, que eu converso hoje, é um amigo que eu tenho. O próprio Grisotti, Marcelo Rezende. Tem outros jornalistas, tem um escritor que é o Alan de Abreu, que conta toda a história da rota da cocaína, desde São Paulo, a Europa. Então, é um cara que eu acompanho muito.
Cara, tem muito escritor, assim, Que muita gente que me chama atenção. Eu gosto de estudar sobre a criminalidade, enfim. Sim. Bem legal. Renatinho Dornelles, também é meu amigo, escreveu 2 livros, o Falange Gaúcha, que é um livro muito conhecido que conta a história o início das organizações criminosas no Rio Grande do Sul. Então, assim, cara, dá pra ver que a minha área é essa, assim, sabe? Não, mas massa, já deixou bastante referência pra galera aí, pra quem gosta aí, que queira se especializar na área, já tem... E eu digo que é meu amigo pra dar uma engraçada. Mas tem que ser, não, mas é né, meu cara? amigo mesmo. Esse que eu citei, né? O Grisotti não é, né? Porque ele tá perdendo a oportunidade. É meu bruxo, Conhecer. Cara, eu vou agradecer, a gente já vai pra encerrar o programa aí. Deixa aí tuas redes sociais aí, o Rede do Giro, ver como o cara encontra. Eu vou me sentir blogueiro. Vai, bora. Oi, gente! Não, cara, vocês podem me seguir no Twitter. Como meu Twitter é muito antigo, o meu Twitter é @ciotag, com 2 T's, mas o meu nome não é com 2 T's, eu não sei por que eu... Até tem uma história legal do Twitter, o meu primeiro é bem rápido, pra terminar o programa, 30 segundos. O meu antigo Twitter era Gabriel Ciota e ele tá no ar ainda, e se vocês puxarem lá, como faz 10 anos, 11 anos que existe ele, na época eu não sabia twittar, e o meu único tweet é assim, tá escrito lá, Mano Menezes. Se vocês acharem o Twitter @Gabriel Ciota, vocês vão ver o meu Twitter, que era o meu antigo, que não tinha nem foto nada, e o único tweet desse Twitter é Mano Menezes. Cara, eu juro por Deus que eu achei que ia dizer André Surak. Que sensacional. Cara, então, no Twitter o teu, Gabriel? No Twitter, @ciotag, com 2 T's. No Instagram é Gabriel Ciota. Eu tenho o do Giro de Gravataí, que é o Instagram, é Giro de Gravataí Oficial. O site é o www.girodegravataí.com.br. No Facebook, Giro de Gravataí. E se a galera quiser entrar em contato, mandar coisa, vai pela página mesmo, direct. Cara, pode ser pelo nosso e-mail. A gente centraliza tudo no e-mail redação@girodegravataí.com.br, mas se escreve Redacal. Pode centralizar por ali, pode mandar nas páginas, nas redes sociais, não tem problema nenhum. A gente atende a todos e tudo que nos mandam a gente passa por um filtro de apuração. Pode ser uma bobagem. Sim. E posso dar uma das bobagens, hein? Claro, né? Um dia um cara chegou pra nós e falou, eu tô falando rápido porque parece que vai terminar o programa. Não, vai, filho. Um cara chegou pra nós e falou, vocês nunca vão contar as histórias das leoas que fugiram do circo e ficaram andando pelo centro? E é real a história. Quiseram saber essa história. Eu fui atrás através de um cara que era brigadiano, amigo meu. Eu vou falar o nome dele, hoje é vereador, o Claudicir. Ele trabalhou nessa época e ele me levou num cara que é sargento, não me recordo o nome do sargento, aposentado, mora na Coab, e ele tinha as reportagens. Tinha um circo em Gravataí em 1989, na madrugada, e o cara que domava elas estava bêbado, abriu a jaula e as 2 leoas andaram pelo centro da cidade. Existem matérias da 0 Hora, elas foram abatidas, óbvio. Sim. Teve uma baita repercussão, teve entrevista com os donos, que a 0 Hora produziu, obviamente era maior, era 4 horas da manhã quando isso aconteceu, e saiu uma reportagem. Caralho. Só que o cara chegou pra nós e falou, vocês nunca vão contar da história das 2 leoas que andaram pelo centro de Gravataí? Que carnaval, cara? Que alegoria? E era isso. Então, assim, às vezes a gente acha assim, às vezes as pessoas não contam porque é uma história absurda. Sim. Sabe? Mas é muito absurdo que vocês... Não, às vezes é pauta. Tem coisas que acontecem. Esses dias nós recebemos de um cara, ele mandou assim, nós noticiamos o Rio Gravataí, e o cara mandou assim, vocês nunca vão falar da barragem? Que barragem, cara? E eu fui apurar agora pra ver se tinha uma barragem. Cara, tem um assunto de uma barragem aí que estão tratando. Então, assim, cara, pra nós parece uma coisa assim, não, o cara tá usando droga, né? O cara não tá, o cara tá dando um... E é real, tem histórias que acontecem que a gente não tem noção. Que massa. Então, assim, mandem, pode ser a bobagem que for, a gente vai apurar. Mandem que a gente vai apurar. Que massa. Cara, é isso aí então, te agradecer aí a presença, ter aceitado o convite aí. Bom, mais pra frente que pode vir de novo aí pra gente trocar mais ideia. E é isso aí, cara, agradecer, quer deixar alguma mensagem final, alguma coisa aí? Não, cara, eu quero dizer que, quero finalizar dizendo que vai pra galera... se interar sobre jornalismo, deem uma estudada sobre a profissão, enfim, e que se eu puder influenciar essa gurizada a fazer jornalismo, eu indico.
aquela história de que não ganha dinheiro, enfim, vocês vão descobrir que isso é o mero detalhe, dá para sobreviver, né, fazendo o que a gente gosta. Eu acho que o jornalismo é um caminho muito bom, assim, contribui muito com a sociedade. Sim, sim. É isso aí. Pô, então valeu, cara, galera, valeu pra galera que acompanhou todo o programa, agradecer o Gabriel mais uma vez. Tamo junto, eu tenho que dar mais um recado aí. Então, vocês também sigam aí o 123 Podcast. A gente agora tu tem alguma pauta aí, alguma sugestão, quer entrar em contato com a gente aí pra anunciar alguma coisa aqui no programa também. Você quer fazer com o André Surak semana que vem? Aí, velho. Então é isso, galera. 1, 2, 3. Até a próxima. Valeu, tamo junto.